Este é o caminho da vida transcendental e divina, depois de alcançar a qual um homem não se confunde. Estando assim situado, mesmo na hora da morte, a pessoa pode entrar no reino de Deus, Krishna. Esha brahmistiti parta nainam prapya vimuhyati istituasyam antakalepi Brahma Nirvanam Nrichati. O Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 2, verso 72. Uma pessoa pode alcançar a consciência de Deus, Krishna, ou a vida divina de imediato, dentro de um segundo. Ou a pessoa pode não alcançar tal estado de vida, mesmo depois de milhões de nascimentos. Só depende de cada um, né? Alguém pode se libertar em segundos ou zilhões de vidas. Vai depender do desejo, né? É porque Krishna só satisfaz desejos. Então, se a gente deseja se livrar desta criação material que é temporária e miserável, então a gente vai conseguir isso, porque Krishna vai nos ajudar. É porque quando a gente dá um passo em direção a Deus, Deus dá 10 passos em direção a nós. Deus está ansioso para que a gente pare de sofrer, para que a gente pare de quebrar a cara. Que pai que quer ver um filho sofrendo? Nenhum. Mas se a gente... o quê, né? Se a gente quer quebrar a cara, se a gente quer sofrer, se a gente gosta, né, Bímola? Eu gosto. Então vai, sofra até cansar de sofrer. Quando você cansar de sofrer daqui a milhões de nascimentos, aí você vai buscar alcançar, como fala aqui Prabhupada, a consciência de Deus, Krishna, ou a vida divina, eterna, bem-aventurada, plena de prazer, plena de conhecimento. Só depende de nós, né? Normalmente um jovem, quando ouve isso, fala assim: quando eu ficar mais velho eu vou atrás disso. Quem garante que você vai ficar mais velho? Quem garante que você não vai morrer daqui a minutos, horas, dias? Esta vida está se balançando como uma gota d'água numa pétala de flor de lótus. A qualquer momento, puf! Acabou sua juventude, acabou seu dinheiro, acabou sua estabilidade, acabou tudo que você tem, que acha que tem, né? Então, os sábios dizem que antes de morrer, a gente deve buscar a autorrealização, a perfeição, o reino de Deus, a morada eterna de Deus. E como a gente não sabe quando vamos morrer, então a hora é agora, buscar agora. Em segundos a gente consegue isso, ou zilhões de vidas. Mas tudo bem, né? Somos eternos, somos indestrutíveis. Somos almas eternas, indestrutíveis. Nada pode acontecer com a gente, com nós, almas. Só sofrer. Só sofrer, vida após vida. A única coisa que pode acontecer é isso, a gente sofrer. Vida após vida, trocando de corpos, desfrutando, sofrendo, mais sofrendo do que desfrutando. A gente rala o dia inteiro para desfrutar um pouquinho. O maior desfrute que tem é o sexo, né? O cara rala o dia inteiro, às vezes a semana inteira, para desfrutar um pouquinho de sexo. Mas se a gente gosta dessa vida, então vamos continuar quebrando a cara, vida após vida, até cansar. É apenas uma questão de compreender e aceitar o fato. Katwanga Maharaja alcançou esse estado de vida apenas uns poucos minutos antes de sua morte, através de sua rendição a Deus, Krishna. Nirvana significa terminar o processo de vida materialista. Isso aqui é uma máxima, hein, Bímola? Deixa eu printar isso aqui.
Não, mas eu acho que não, cada um acha uma coisa então, mas o importante é o que Deus acha. Eu acho, você acha, eles acham, nós achamos, todo mundo acha alguma coisa. Mas o que importa é o que Deus acha, porque Deus é o manda-chuva. E o que Ele acha é correto, é perfeito, porque Ele é o dono da verdade, Ele é o dono do conhecimento, Ele é o dono de tudo, né? E Ele que controla tudo também. Então, o que Deus fala é o que importa. O resto é resto. De acordo com o mestre espiritual, só repete o que Deus, o mestre espiritual autorizado, qualificado e competente, só repete o que Deus fala, Bímola. Ele concorda com Deus 100%, por isso ele é o representante de Deus, o mestre espiritual. Não qualquer enganador, qualquer maluco, qualquer iludido que se diz aí representante de Deus. Socorro. Cada um tem o mestre que merece, né? Cada um tem o guia que merece. Enganados e enganadores. Esse mundo se divide entre enganados e enganadores. E tem até a música Me Engana Que Eu Gosto, né? Então vai. Continue aí. Continue fazendo o que você acha certo, o que você acha bom, o que você acha correto. De acordo com a filosofia budista, só existe o vazio depois da conclusão desta vida material. Mas o Bhagavad Gita ensina diferentemente. A vida verdadeira começa depois da conclusão desta vida material. Outra máxima, deixa eu printar aqui. A vida verdadeira começa depois da conclusão desta vida material. Para o materialista grosseiro é suficiente saber que esta vida tem um fim, mas para as pessoas que são transcendentalmente avançadas, há uma outra vida depois desta vida materialista. Antes de terminar, é máxima em cima de máxima. Antes de terminar esta vida, entre o se é o se é problema, hein? Tá, antes de terminar esta vida, se a pessoa afortunadamente se torna consciente de Deus, Krishna, alcança imediatamente o estágio de Brahma Nirvana. Não há diferença entre o reino de Deus e o serviço prático e amoroso a Deus, Krishna. Uma vez que ambos estão no plano absoluto, ocupar-se no serviço transcendental amoroso ao Senhor Krishna é ter alcançado o reino transcendental. No mundo material há atividades de gratificação dos sentidos, enquanto que no mundo transcendental há atividades de consciência de Deus, Krishna. Alcançar a consciência de Deus, Krishna, mesmo durante esta vida, equivale à obtenção imediata do Brahman, e a pessoa que está situada em consciência de Deus, Krishna, já entrou certamente no reino de Deus. Brahman é exatamente o oposto de matéria, portanto, Brahmi Sthiti quer dizer não na plataforma de atividades materiais. O serviço prático e amoroso do Senhor Krishna é aceito no Bhagavad Gita como estágio liberado. Por isso, Brahmi Sthiti é a liberação do cativeiro material. Srila Bhaktivinoda Thakur declarou que este segundo capítulo do Bhagavad Gita resume o conteúdo do texto completo. Os temas do Bhagavad Gita são Karma Yoga, Jnana Yoga e Bhakti Yoga. Neste capítulo se discutem claramente Karma Yoga, Jnana Yoga e também se dá um esquema da Bhakti Yoga, o qual constituirá o principal conteúdo do texto completo. Assim terminam os significados de Bhaktivedanta correspondentes ao segundo capítulo do Śrīmad Bhagavad Gita sobre o tema Resumo do conteúdo do Gita. Srila Prabhupada Ki Jai. Já parei, vou tomar água.
Eu adiantei 15 segundos. Nossa, Krishna Balarama Arada, que cruz pesada. Não, o relógio que está aqui no computador não marca segundos, Bímola. É só programar. Tá bom, então programa. A senhora é a diretora, eu sou apenas o cachorro bailarino. Minha função aqui é ler os livros de Prabhupada e abanar o rabinho. Tá, para lembrar a senhora, tá bom. Vou lembrar. Tá, vamos ler mais um pouquinho do livro Os Ensinamentos do Senhor Krishna Chaitanya. Onde nós paramos, hein? Paramos onde eu estou procurando o livro ainda. Estamos na introdução do livro. Favoritos, tá? É você que teve a ideia de ler na tela. No começo do Chaitanya Charitamrita 10, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Está aqui. No começo da coleção Chaitanya Charitamrita, Krishnadasa Kaviraja Goswami escreve: ofereço meus respeitos a meus mestres espirituais. Ele usa o plural aqui para referir-se à sucessão discipular. Ninguém deve ficar pensando que ele oferece suas reverências apenas a seu mestre espiritual. Na verdade, oferece-as a toda sucessão discipular, a corrente de sucessão discipular que começa com o próprio Deus, Krishna. Dessa maneira, o mestre espiritual é mencionado no plural, para mostrar o mais elevado respeito que o autor tem por todos os devotos de Deus. Após oferecer reverências à sucessão discipular, o autor presta reverências a todos os demais devotos, aos irmãos espirituais, às expansões de Deus e à primeira manifestação da energia de Deus, Krishna, o Senhor. Krishna Chaitanya, um ponto aqui, tá? Ponto. O Senhor Krishna Chaitanya, às vezes chamado Krishna Chaitanya, como eu gosto de chamar, é a personificação de todos eles. Ele é Deus, mestre, devoto e a expansão de Deus. Ele voltou aqui neste mundo há 539 anos atrás. É o próprio Deus em pessoa, voltou aqui, o Pai de todos, voltou neste mundo há 539 anos atrás. Sob a forma de seu associado Nityananda, ele é a primeira manifestação de energia, como a Adwaita. Ele é uma encarnação, como as pessoas estão tentando entender, Pino, como que Deus pode ser 3. Aqui está explicando como Deus pode ser 5 ao mesmo tempo. E ele voltou em 5 formas diferentes há 539 anos atrás. Tá, vou ler mais e falar menos, tá? Sob a forma de seu associado Nityananda, ele é a primeira manifestação de energia. Como Adwaita, ele é uma encarnação. Como Gadadhara, ele é a potência interna. E como Shrivasa, ele é a entidade viva marginal. É parecido com a gente, né? É o nosso representante. Logo, ninguém deve pensar que Krishna está sozinho, mas todos devem considerar que ele existe eternamente com todas as suas manifestações, como descreve Ramanujacharya. Na filosofia Vishishta Dvaita, as energias, as expansões e encarnações de Deus são consideradas como unidade na diversidade. Em outras palavras, Deus não está separado de nenhuma delas. Junto, tudo isso é Deus. É por isso que também é conhecido como Pancha. 5. Tattva, verdades. Deus voltou neste mundo em 5 verdades diferentes.
ou 5 personalidades diferentes. Se o Chico Anísio tinha mais de 200 personagens, Deus não pode ter 5 personagens diferentes? Deus pode tudo, amigo. E pode fazer ao mesmo tempo, e sem depender desses lixos eletrônicos e mecânicos, sem depender de nada nem de ninguém. A verdade, a coleção Chaitanya Charitamrita não se destina ao principiante, pois é o estudo pós-graduado do conhecimento transcendental. A coleção Chaitanya Charitamrita é o doutorado da ciência do amor a Deus. O ideal é começar com o Bhagavad Gita, e à medida que se avança, passa-se pelo Śrīmad Bhagavatam, e depois chega-se à coleção Chaitanya Charitamrita, o doutorado da ciência do amor a Deus. Embora todas estas grandes escrituras estejam no mesmo nível absoluto, para efeito de estudo comparativo, a coleção Chaitanya Charitamrita é considerado como estando na plataforma mais elevada. Nele, cada verso é composto perfeitamente. Deveras, o Senhor Krishna Chaitanya e Nityananda são comparados ao Sol e à Lua no sentido de que eles dissipam a escuridão existente no mundo material. Neste caso, tanto o Sol quanto a Lua nascem ou nasceram juntos, e é apropriado oferecer reverências diretamente ao Senhor Krishna Chaitanya e Nityananda. Gora Nityananda Bo Haribo Haribo, Gora Nityananda Bo Radha Bo Radha Bo. Tá, para de cantar, tá bom. Goranitai, 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 Radha Goranitai. Radharani é Gadadara Pandita, Bimala. Não é Pandita, né? E agora eu confundi se é Gadadara Pandita ou Gadadara Dasa. Tá, vamos deixar para lá, depois a gente vê isso. É o Gadadara do Panchatattva, a Gadadara Pandita, sim. É a própria Shrimati Radharani, a potência interna de Deus. Tá, é assunto para outro programa, tá bom. Quando o Prabhupada explicar, a gente entende. No mundo ocidental, onde as glórias do Senhor Chaitanya são relativamente desconhecidas, pode-se perguntar quem é Krishna Chaitanya. A conclusão que se tira das Escrituras para responder a esta pergunta é que ele é a suprema personalidade de Deus, Krishna. Em geral, nos Upanishads, a suprema verdade absoluta é descrita de modo impessoal, mas o aspecto pessoal da verdade absoluta é mencionada no Sri Isha Upanishad, mantra 15, onde depois de ser descrito o onipenetrante, encontramos o seguinte verso. Vou ler a tradução em português. Ó meu Senhor Krishna, sustentador de tudo que vive, vosso verdadeiro rosto está coberto por vossa refulgência deslumbrante. Por favor, removei esta cobertura e revelai-vos a vosso devoto puro. Ishopanishad 15. A gente já leu esse livro aqui, que eu me lembre, uma vez, recentemente. Os impersonalistas não conseguem ir além da refulgência de Deus e chegar à personalidade de quem essa refulgência emana. A luz ofusca eles. No final do Ishopanishad, entretanto, há um hino à personalidade de Deus. Isso quer dizer que se nega o Brahman impessoal. Ele também é descrito, mas esse Brahman não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Então vamos parar aqui, onde fala no final do Ishopanishad. Ctrl D, tá? Espera aí, deixa eu anotar aqui. No final do... E não dá acento no S, Bíblia. Em português não tem acento no S.
No final do Ishopanishad. Tá bom? Então tá bom. No final do Ishopanishad. Mas você que não quer parar de ler esse livro, Ensinamentos do Senhor Chaitanya, ele está de graça no nosso site krishnafm.com.br, junto com o Bhagavad Gita, como ele é. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF no caso do Bhagavad Gita. No caso dos ensinamentos do Senhor Chaitanya, a única opção é ler na tela. Mas se você quer esses livros na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, o Bhagavad Gita é o quinto link, o Bhagavad Gita como ele é, e os ensinamentos do Senhor Chaitanya é o oitavo link. Se não achar os links, fale com a gente. pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 1899-688-7171. Combinado? Então tá combinado. Então, o que nós vamos fazer? Agenda, tá? Agenda, peraí, deixa eu tomar água. A voz está secando, Bimala. Que miséria que é o frio, tá louco, socorro Krishna, Palarama Arada. Já não bastava as broncas da Bimala, agora tem que passar frio também. Onde eu estava? Ah, tá. Então, dá tempo ainda, dependendo da cidade ou estado, você, ouvinte da rádio, é o convidado especial da dona da festa, Shrimati Radharani, para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz, junto com os devotos de Deus, no Festival Transcendental Hare Krishna, que acontece todos os finais de semana. Você entra agora no nosso site, krishnafm.com.br e vai descendo. Vai descendo que os endereços vão aparecendo. Você faz contato com o endereço mais próximo de você, pergunta se o festival é no sábado ou no domingo, que horas começa, e aí você vai. Leva quem você quiser para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz junto com os devotos de Deus no Festival Transcendental Hare Krishna. Combinado, gente boa? Então tá combinado. Então, nesta segunda-feira, dia 21 de julho, segunda-feira, já falei, sabe, você bagunçou o negócio aqui. Nesta segunda-feira, dia 21 de julho, o jejum deverá ser quebrado das 6h53 às 10h33. Tá bom? Então tá bom. Qualquer dúvida, fale com a gente. Tem passatempo? Adoro passatempo. Vai dar tempo? É só eu não enrolar. Não, o culpado sou eu sempre. Para variar, o culpado sou eu. Não vou nem falar mais nada. É, alma condicionada assim, vive ansiando o que não tem, lamentando o que perdeu, Bímola. Se já tivesse no ponto aqui, tudo bonitinho, agora tem que achar, tem que aumentar a letra, depois eu que atraso o programa. Aqui, já estou. Aqui o devoto, meu amigo, meu irmão, meu camarada, está aqui, rindo de orelha a orelha, com um casal simpático. Ela está com 2 livros na mão, 26 qualidades e karma. Deve ser um para ela e um para ele. E aqui ele está com outro rapaz também, rindo de orelha a orelha, 2 livros na mão. Meu amigo, meu irmão, meu camarada, Bima. Tá, alemães fala menos. Maratona de julho. Fazer distribuição de livros na famosa Feira do Largo da Ordem em Curitiba no domingo de manhã significa inevitavelmente encontrar pessoas que viraram a noite em lazer material. O Bernardo e a Nalu
por exemplo, estavam cansados e inicialmente não demonstraram interesse, mas após a abordagem leve e inspiradora tudo mudou e eles até reconheceram que foi uma das melhores conversas que já tiveram na vida. Na foto 2, Mahananda mostrou o livro Yoga, as 26 Qualidades de um Sábio e pediu por Rodrigo escolher um número. Após ele dizer 25, Mahananda leu a qualidade correspondente, que é estar livre da inveja. Rodrigo então revelou que o tema tem relação com desafios pessoais presentes e agradeceu Mahananda profundamente. Até mesmo os vendedores comuns às vezes dizem que o cliente não compra o produto, ele compra você. No caso dos distribuidores de livros da ISKCON Hare Krishna, tudo fica mais fácil, pois basta expressar naturalmente a sua própria atrativa e irresistível felicidade em consciência de Deus, Krishna. Não tem como esconder, né? Quando a pessoa está feliz, se vê na cara, se vê de todos os lados. Todas as glórias a Srila Prabhupada, todas as glórias aos seguidores fiéis de Prabhupada. Srila Prabhupada ki Jai, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jai Prabhupada, Patita Pavana. Nos prestigie no Instagram e Facebook, instagram.com/sankirtana, _su_yatra com Y, facebook.com/sankirtana suyatra, yatra com Y. Tá bom? Então tá bom. E se não achar os links, a gente passa para você no WhatsApp, Telegram, e-mail, Facebook, na rádio tem. Tá bom, fale com a gente. Já falei, Bímola. Falar tudo de novo, tá bom. Como que a pessoa vai entrar em contato com a gente? Nossa, não é fácil não. Tá, qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 1899-688-7171. Combinado? Então tá combinado. Então, vamos cantar mantra. Os mantras que os devotos cantam antes de ler a coleção Śrīmad Bhagavatam, né, Bímola? Então vamos lá. Narayanam namaskritya naranchaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayam ujiraye Shrivatam swakata Krishna punya shravana kirtana hridiyantaistohi abhadrani vidnoti suhi satam Nashta prayeshu abadeshu nityam bhagavata sevaya bhagavati utamashloke bhaktir bhavati naistiki. Estamos lendo a coleção Śrīmad Bhagavatam, o Purana Imaculado, capítulo Maharajanimi encontra-se com os Yogendras. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por Sua Divina Graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada Jai. Amagyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kada Mahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Jutapada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahaganara Gunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam, Savadutam, Parijana Sahitam, Krishna Chaitanya Devam,
Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Rei Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagarpate Gopesha Gopika Canta Radha Canta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Pancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Eva Cha Patita Nampa Vanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadhara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. O que é, Bimala? Tá, vou andar mais depressa. Depois eu erro, você dá bronca. Calma, estou centralizando a letra aqui. Paramos onde? Na página 164, linha -2. Está aqui, ó. A qualificação específica mencionada neste verso é Vishnur Mayan Idam Pashyam. Em português, deve-se ver todo o universo material como um produto da energia ilusória do Senhor Krishna. Está fora de cogitação lamentar-se ou rejubilar-se por aquilo que faz parte dos bens da suprema personalidade de Deus, Krishna. Ele é o dono de tudo e de todos, né? Neste mundo, as pessoas costumam lamentar-se ao perder algo desejável ou rejubilar-se ao adquirir o objeto de seus desejos. Porém, porque o devoto puro não tem nenhum desejo pessoal, não há questão de ganho ou perda. Como o Senhor Krishna diz no Bhagavad Gita 18.54, Brahmabhuta prasanatma nashochati nakanshati samasarveshu bhuteshu mabhaktin labate param. Em português, aquele que está situado nessa posição transcendental compreende de imediato o Brahman Supremo e torna-se completamente feliz. Ele nunca se lamenta nem deseja ter nada e é equânime para com todas as entidades vivas. Nesse estado, ele passa a me prestar serviço prático, puro e amoroso. De modo semelhante, ao glorificar o caráter do rei Chitraketu, o Senhor Shiva diz o seguinte à sua esposa Parvati. Vou ler a tradução. Os devotos, ocupados unicamente no serviço prático e amoroso a Narayana, a suprema personalidade de Deus, Krishna, jamais temem alguma condição de vida. Para eles, os planetas celestiais, a liberação e os planetas infernais são a mesma coisa, pois tais devotos estão interessados apenas no serviço ao Senhor Krishna. Bhagavatam 6, 17 e 28. Este estado de completa satisfação no serviço do Senhor Krishna não é uma invenção da mente alcançada através da meditação artificial, senão que um resultado de ter experimentado a natureza superior da suprema personalidade de Deus, que é o reservatório de bem-aventurança transcendental. A gente repete aqui, né? Deus é para ser experimentado. Todos podem e devem experimentar Deus. Como afirma o Bhagavad Gita 2.59, Rasavarjan rasopi asya parandrishtva nivartate. Ao empreenderem o esforço artificial de arrancar os pensamentos materiais de suas mentes, os impersonalistas e nihilistas
sofrem muitos incômodos e provações em sua pseudo-meditação. Prabhupada cita outro verso aqui, Kleshodi Kataras Tesham Avyakta Sakta Chetasam Avyaktahi Gati Dukam Dehavabir Avapyate. Bhagavad Gita 12.5. Em português: de acordo com o Senhor Krishna, é apenas mediante enorme inconveniência e sofrimento que alguém consegue atingir a liberação impessoal, porque toda a entidade viva é eternamente uma pessoa, parte integrante da pessoa suprema, Krishna. O conceito através do qual se deseja abandonar a identidade pessoal não passa de uma reação à terrível frustração decorrente do egoísmo mundano. Não é um programa positivo. Se alguém está sofrendo de uma dor intolerável na mão, talvez concorde em amputá-la, mas a verdadeira solução é eliminar a infecção, para que a mão saudável possa tornar-se uma fonte de prazer. Do mesmo modo, o ego, ou o sentido de que eu sou, é uma fonte de ilimitada felicidade quando entendemos o que somos, ou seja, servos de Deus, Krishna. Meditação impessoal é árida e penosa. O devoto puro compreende que é uma alma eterna, parte integrante da pessoa suprema, o Senhor Krishna, e que, como filho de Deus, tem o privilégio de participar nos estáticos e eternos passatempos do Senhor Supremo, de amar a Krishna, de brincar com Ele para sempre. Para semelhante devoto, o pálido mundo material, que não passa de um reflexo pervertido do mundo transcendental, perde todo o fascínio. Portanto, como se descreveu num verso anterior, quem está completamente apegado a Deus, Krishna, e desinteressado das manifestações de Maya, a ilusão, pode ser considerado um devoto puro do Senhor Krishna. É uma outra máxima, Bimala. Quem está completamente apegado a Deus, Krishna, e desinteressado das manifestações de Maya, pode ser considerado um devoto puro do Senhor Krishna. Srila Madhvacharya afirma que Prabhupada citou aqui um verso, e neste verso as palavras Vishnu Mayam indicam que a energia ilusória sempre permanece dependente da vontade do Senhor Vishnu, de forma semelhante. O Brahma Samhita 5.44 diz que Maya é como uma sombra da suprema personalidade de Deus, a qual o serve na criação, manutenção e aniquilação deste mundo. Assim como a sombra não tem nenhum poder de movimento independente, se não seguir a substância que faz a sombra, a energia ilusória do Senhor Krishna não tem nenhum poder independente, senão confundir as entidades vivas conforme o desejo do Senhor Krishna. Uma das opulências de Krishna é que ele possui desapego supremo. Quando a entidade viva deseja esquecê-lo, Krishna emprega imediatamente a sua energia ilusória para facilitar a tolice da alma condicionada. Está vendo, Bimala? Aqui podia surgir, eu estava pensando, porque podia surgir, por quê que Deus confunde as energias, nossa, embolei tudo aqui, peraí, não é que eu estava pensando outra coisa aqui. Aqui, ó, esse trecho aqui. Peraí, deixa eu ver onde eu vou pegar aqui. Vishnu, aqui, ó. Maya, a ilusão, é como uma sombra, é por isso que os livros de Prabhupada precisam ser estudados. Agora não é hora de estudar. Não, só estou frisando, marcando esse ponto aqui, ó.
Maya, a ilusão, é como uma sombra da suprema personalidade de Deus, Krishna, a qual o serve na criação, manutenção e aniquilação deste mundo. Assim como a sombra não tem nenhum poder de movimento independente, senão seguir a substância que faz a sombra, a energia ilusória do Senhor Krishna não tem nenhum poder independente, senão confundir as entidades vivas conforme o desejo do Senhor Krishna. Por que Krishna deseja confundir nós, entidades vivas, almas condicionadas? Porque a gente desejou isso. E Krishna, querendo satisfazer nós, seus filhos, ele desejou isso, nos confundir, nos iludir, porque a gente desejou isso. Então, uma das opulências de Deus, Krishna, é que ele possui desapego supremo. Quando, quer quebrar a cara? Tá bom, eu vou ajudar você a quebrar a cara. Até você cansar de quebrar a cara. Vou mandar a Maya, com o butinão, com o bico de aço que ela tem, chutar a sua cara até você cansar. E a gente gosta. Quando a entidade viva deseja esquecê-lo, Krishna emprega imediatamente a sua energia ilusória Maya para facilitar a tolice da alma condicionada. Segundo Srila Jiva Goswami, as palavras Drihi Twapindriyair Artam indicam que o devoto puro do Senhor Krishna não deixa de agir dentro deste mundo. Ao contrário, ele usa os seus sentidos no serviço ao Senhor Krishna, o Senhor dos sentidos, que é conhecido como Rishikesha, que é outro nome de Deus. Srila Rupa Goswami afirma que se alguém abandona os elementos materiais que são favoráveis no serviço ao Senhor Krishna, considerando os materiais, e, portanto, um empecilho para o avanço transcendental, a sua renúncia não passa de Palgu Vairagya, ou renúncia imatura e imperfeita. Por outro lado, quem aceita todas as coisas materiais para o serviço a Deus, Krishna, sem nenhum desejo pessoal de gozo dos sentidos, é realmente renunciado. A maneira de renunciar à internet para Deus é assim, usar para satisfação de Deus, né, Bima? É assim que a banda toca, e não para o seu próprio gozo dos sentidos. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur adverte-nos em seu comentário sobre este verso que, por invejar alguma das três classes de devotos, de terceira classe, segunda classe e primeira classe, a pessoa rebaixa-se à plataforma de impersonalismo e perde todo o poder de beneficiar os outros, ou até a si mesma. Portanto, aqueles que estão tentando progredir na consciência de Deus, Krishna, não devem arriscar a sua experiência transcendental, ocupando-se em criticar desnecessariamente outros devotos de Deus. Segundo Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, caso se ocupe em Palgu Vairagya, ou a renúncia dos elementos materiais que são favoráveis no serviço ao Senhor Krishna, a pessoa corre o risco de ficar contaminada pela filosofia impersonalista. Por outro lado, atendo-se ao princípio de Yukta Vairagya, ou, em português, ocupar tudo para Krishna sem desejo pessoal, ela pode permanecer à parte do perigoso desfrute dos sentidos materiais e, como menciona este verso, pouco a pouco chegar à plataforma de devoto de Deus de primeira classe. Tá bom, parar aqui. Página 168. É onde começa outro verso e outra explicação, é claro. Dentro deste mundo, o corpo material está sujeito a nascimento e deterioração. Passa por 6 fases. Tudo que é material passa por 6 fases. Tá, já parei, página 168, mas você que não quer parar de ler essa coleção Śrīmad Bhagavatam, ela está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Espera aí, Bimala.
Deixa eu tomar água aqui. Minha pressa não, se eu engasgar demora mais ainda. Onde nós paramos, hein? Então, você entra no nosso site agora, krishnafm.com.br, e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceu aqui o link da coleção Śrīmad Bhagavatam, você clica aí, já aparecem os livros disponíveis até o 11º canto, você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 1899-688-7171. Combinado? Então tá combinado. Então, vamos ler mais um pouquinho do livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, o mundialmente famoso Krishna Book, o livro que todo mundo deve ter em sua cabeceira. E dormir como um anjinho, né? Ter sonhos transcendentais, tá? Já parei de falar, nossa, não pode falar nada, hein? Calma, Bima, estou procurando o livro aqui. A única coisa que você sabe fazer direito é oferecer os alimentos a Deus no altar e dar bronca. Um, dois, três, quatro, cinco. Bicho. Qualquer hora vai travar esse trem aqui. Paramos aqui, ó. A visão dos filósofos impersonalistas, entretanto, é afirmada no Bhagavad Gita como a visão dos demônios. O Senhor Krishna diz no Bhagavad Gita que Astyam Apratishtam Te Jaga Ahur Anishwaram. Em português, a visão dos demônios desta manifestação cósmica é que toda a criação é falsa. Os demônios acham que a mera interação da matéria é a fonte da criação e não a controlador ou Deus. Mas na realidade esse não é o fato. Do 7º capítulo do Bhagavad Gita entendemos que os 5 elementos grosseiros, terra, água, ar, fogo e céu, mais os elementos sutis, mente, inteligência e ego falso, são as 8 energias separadas do Senhor Supremo Krishna. Ele falou isso pessoalmente, né? Há mais de 5.000 anos. E agora que as pessoas estão querendo entender essas coisas, descobrindo essas coisas, né, Bímola? Ainda confundem muito o corpo material sutil com outro corpo. Confundem o corpo material sutil, que é formado de mente, inteligência e falso ego, com o corpo transcendental eterno. As pessoas enfantasmadas. Além desta energia inferior, existe a energia transcendental, que é conhecida como os seres vivos, que somos nós. Os seres vivos também são aceitos como energia superior do Senhor Krishna. A manifestação cósmica inteira é uma combinação das energias inferior e superior, e a fonte das energias é a suprema personalidade de Deus, Krishna. Está vendo? A criação material inteira se divide em 2 energias, a energia externa de Deus e nós, a energia marginal de Deus.
E claro, Deus controla todas as suas energias, controla, possui e desfruta. A Suprema Personalidade de Deus, Krishna, possui muitos tipos de energias diferentes. Isso é confirmado nos Vedas. Parasya Shaktir Vividaiva Shuyate. As energias transcendentais do Senhor Krishna são variadas. E porque essas variedades emanaram do Senhor Supremo Krishna, não podem ser falsas. O Senhor Krishna é sempre existente e as energias são sempre existentes. Algo da energia é temporário. Às vezes manifesto e às vezes não manifesto, mas isso não significa que é falso. O exemplo pode ser dado que quando uma pessoa está irada, faz coisas que são diferentes de sua condição normal de vida, mas porque esse humor de ira somente aparece e desaparece, não significa que a energia da ira é falsa. Assim, o argumento dos filósofos impersonalistas que este mundo material é falso não é aceito pelos filósofos devotos de Deus. É confirmado pelo Senhor Krishna em pessoa sobre a visão de que não existe nenhuma causa suprema desta manifestação material, que não existe Deus e que tudo é somente a criação da interação da matéria. É uma visão dos demônios. Vou ler de novo, embananei tudo aqui. Espera aí, deixa eu tomar água. É confirmado pelo Senhor Krishna em pessoa sobre a visão que não existe nenhuma causa suprema desta manifestação material, que não existe Deus e que tudo é somente a criação da interação da matéria. E essa é uma visão dos demônios. Os filósofos impersonalistas às vezes apresentam o argumento da serpente e da corda. Na escuridão da noite, uma corda enrolada é às vezes, devido à ignorância, confundida com uma serpente. Mas confundir a corda com uma serpente não significa que a corda ou a serpente seja falsa. E, portanto, esse exemplo usado pelos impersonalistas para ilustrar a falsidade deste mundo material não é válido. Quando alguma coisa é aceita como o fato... Não estava pensando aqui, Bima. Por acaso a corda tem vida? As analogias furadas, né? Quando alguma coisa é aceita como fato, mas na realidade não tem nenhuma existência, isso se chama falso. Mas se algo é confundido com alguma outra coisa, não significa que seja falso. Os filósofos devotos de Deus usam um exemplo muito apropriado ao comparar este mundo material com um pote de barro. Quando vemos um pote de barro, ele não desaparece imediatamente e se transforma em alguma outra coisa. Ele pode ser temporário, mas o pote de barro é usado para trazer água e nós continuamos a vê-lo como um pote de barro. Portanto, apesar do pote de barro ser temporário e ser diferente da terra original, mesmo assim, não podemos dizer que é falso. Nós devemos concluir, portanto, que a terra inteira e o pote de barro são ambos verdade, porque um é produto do outro. Nós entendemos do Bhagavad Gita que depois da dissolução desta manifestação cósmica, a energia entra na Suprema Personalidade de Deus, Krishna. A Suprema Personalidade de Deus é sempre existente, com suas energias variadas. Porque a criação material é uma emanação dele, nós não podemos dizer que esta manifestação cósmica é emanação de algo vazio. Krishna não é vazio. Sempre que falamos de Krishna, ele está presente com sua forma, qualidade, nome, associados e parafernália. Portanto, Krishna não é impessoal. A causa original de tudo não é nem vazia nem impessoal.
e sim a pessoa suprema, Krishna. Demônios podem dizer que esta criação material é Anishwara, sem um controlador ou Deus, mas esses argumentos ultimamente não podem se sustentar. O exemplo dado pelos filósofos impersonalistas que matéria inanimada, como unhas e cabelo, saem do corpo vivo, não é um argumento sólido. Unhas e cabelo são indubitavelmente inanimados, mas eles não saem do ser vivo, e sim do corpo material inanimado. Similarmente, o argumento que o escorpião vem do esterco de vaca, com o significado que um ser vivo sai da matéria, também não é sólido. O escorpião que sai do esterco de vaca é certamente um ser vivo, mas o ser vivo não sai do esterco de vaca. Somente o corpo material do ser vivo ou o corpo do escorpião sai do esterco de vaca. As fagulhas do ser vivo, como entendemos do Bhagavad Gita, estão impregnadas dentro da natureza material e então elas saem. O corpo do ser vivo em diferentes formas é fornecido pela natureza material, mas o ser vivo em si é gerado pelo Senhor Supremo, Krishna. O pai e a mãe dão o corpo que é necessário para o ser vivo sob certas condições. O ser vivo transmigra de um corpo a outro de acordo com seus diferentes desejos. Os desejos, na forma sutil da inteligência, mente e falso ego, acompanham o ser vivo de corpo a corpo, e pelo arranjo superior, um ser vivo é colocado no ventre de um certo tipo de corpo material, e então ele desenvolve um corpo similar. Portanto, a alma transcendental não é produzida da matéria, mas ela toma um tipo de corpo particular sob arranjo supremo. Para a nossa experiência presente, este mundo material é uma combinação de matéria e espírito. O espírito move a matéria, a alma transcendental, o ser vivo que somos nós, e matéria são energias diferentes do Supremo Senhor Krishna. Por quê? Ambas energias são produtos do Supremo Eterno ou a Suprema Verdade. Elas são, portanto, verdadeiras. Elas não são falsas. Porque o ser vivo é parte e parcela do Supremo, ele existe eternamente. Portanto, não pode haver nenhuma questão de nascimento e morte. Os assim chamados nascimento e morte ocorrem por causa do corpo material. A versão védica Sarvam Kalu Idam Brahma significa porque ambas energias emanaram do Brahman Supremo, tudo que experimentamos não é diferente de Brahman. Existem muitos argumentos sobre a existência deste mundo material, mas a conclusão filosófica dos devotos de Deus é a melhor. O exemplo do pote de barro é muito adequado. A forma do pote de barro pode ser temporária, mas ela tem um propósito específico. O propósito do pote de barro é carregar a água de um lugar para o outro. Similarmente, este corpo material, apesar de temporário, tem um uso especial. Ao ser vivo é dada uma chance a partir do início da criação para desenvolver diferentes tipos de corpos materiais de acordo com os desejos de reserva que ele acumulou desde tempo imemorável. O corpo da forma humana é uma chance especial na qual a forma desenvolvida da consciência pode ser utilizada. Às vezes os filósofos impersonalistas... Mas já? Tá bom, então vamos parar aqui. Peraí, deixa eu anotar onde nós paramos. Calma, não me apressa não. Mas você que não quer parar de ler esse livro, Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, ele está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site
e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com a opção de ler na tela. Mas se você quer o livro na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, é o 6º link. Você clica aí, encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente. Canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 1899-688-7171. Combinado? Então tá combinado. Então, vamos cantar mantra, né? Vamos cantar mantra porque quem canta mantra, seus males espanta. Jayorada Madhava Kunja Bihari Jayorada Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Yashodanandana Brajajanaranjana Yashodanandana Brajajanaranjana Jamunachira Vanachari Jamunachira Vanachari Jayorada Madhava Jaya Kunja Bihari Jayorada Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Yashodanandana Brajajanaranjana Yashodanandana Brajajanaranjana Yamunachira Vanachari Yamunachira Vanachari Jayorada Madhava Jaya Kunja Bihari Jayorada Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Yashodanandana Brajajanaranjana Yashodanandana Brajajanaranjana Yashodanandana Brajajanaranjana Yamunachira Vanachari Yamunachira Vanachari Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada 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 Gurudeva 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 Jayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Jayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhaksidanta Saraswati Goswam Maharaja Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai. Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai.
Prense Kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhaktavrinda Ki Jai Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai Shri Vrindavadam Ki Jai Shri Maturadam Ki Jai Shri Navadvipadam Ki Jai Shri Jaganatapuridam Ki Jai Ganga Mae Ki Jai, Jamuna Mae Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sankirtana Jagya Ki Jai, Prihat Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gauranga, Jai Shri, Shri Guru, Jai Gauranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridaya Nanda Goswami Tinamine, Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase, Prabhupada Pramodaya, Dushta Siddhanta Nasine.